Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje, onde teremos a possibilidade de conversar sobre mercado e carreira. Hoje contamos com a participação especial de um Headhunter, trazendo um olhar complementar ao nosso. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica Ramos e estarei com vocês hoje promovendo um bate-papo de forma prática para quem está em busca de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional. Sou diretora de operações na LHH Brasil, com experiência de mais de 20 anos em projetos de gestão da mudança e aconselhamento de carreira, sendo responsável por toda a operação dos nossos 11 escritórios no Brasil. A LHH, para quem não conhece, é uma consultoria que ajuda empresas a simplificarem a transformação de seus líderes, equipes e negócios, de forma a acelerar resultados e reduzir riscos. Fazemos isso ao ajudar as pessoas a navegarem pela mudança, tornarem-se melhores líderes, desenvolverem suas carreiras e fazerem a transição para novos trabalhos. Como líder global em desenvolvimento de talentos e transição de carreira, nós temos o conhecimento do mercado local, a infraestrutura global e tecnologia pioneira para fornecer insights e desenvolver aí soluções personalizadas. Nossa missão é fazer a diferença ao desenvolver melhores carreiras, líderes e negócios. Junto comigo, terei a participação de especialistas em transição de carreira, que também trabalham na LHH, e um convidado especial. Hoje a gente conta com a participação do André Freire, que é Managing Partner desde 2016 da consultoria ESEC, trabalhando com Executive Search, montagem de conselhos e com desenvolvimento de lideranças. O André desenvolveu a carreira executiva em vendas, marketing, operações e se tornou presidente antes dos 40 anos de idade. Há 8 anos, ele fez uma mudança de carreira importante, atuando aí com contratação de executivos de C-Level, a montagem de conselhos consultivos, programas de estruturação de programas de sucessão, mentoria de herdeiros e programas de governança para empresas de todos os portes e setores. Ele é engenheiro civil pela Escola de Engenharia Mauá, tem MBA pela FGV, especialização em gestão pela Kellogg School, Chicago, e em gestão de pessoas pelo INSEAD da França, além da certificação de coaching executivo. Muito bem-vindo, André. E como habitual, eu tenho a participação de 2 especialistas da LHH. A Patrícia Paniquar, que iniciou sua carreira em recursos humanos há 15 anos já atua na LHH, é nossa gerente de operações e transição de carreira, sendo responsável pela entrega aí dos nossos programas de outplacement, gestão da equipe de consultores e consultoria de carreira. Já assessorou aí mais de 700 profissionais em transição de carreira e conduziu diversos projetos de gestão da mudança que visam apoiar organizações e indivíduos em processos de encerramento de ciclos profissionais. É administradora com especialização em gestão estratégica de recursos humanos e tem aí capacitação em diversos instrumentos de desenvolvimento. Tem também o Hugo Capobianco, formado em psicologia, com pós-graduação em administração de recursos humanos, desenvolveu sua carreira também na área de RH, assumindo posições de liderança, e desde 2012 o Hugo vem atuando como especialista em transição de carreira e contribuindo fortemente para a transição de executivos de diversas áreas e segmentos do mercado. O Hugo é responsável pela nossa prática de transição de carreira com foco aí em pessoa física, liderando essa unidade dentro da LHH em âmbito nacional. Como habitual, o nosso encontro de hoje vai ter uma duração de 1 hora e a gente vai ter bastante possibilidade de poder interagir aí com os nossos especialistas sobre temas relacionados tanto ao mercado de trabalho, carreira, enfim, tudo que a gente quiser tirar de dúvidas sobre esses temas. Fiquem à vontade para enviar dúvidas e os dilemas pelo nosso chat, que a gente está atento e a gente vai procurar responder aí o máximo de dúvidas, perguntas possíveis. Nesse primeiro momento, a nossa ideia é falar um pouco sobre o mercado de trabalho, como que a gente tem visto aí o mercado com essa pandemia, as perspectivas que a gente tem, e na sequência um pouco de quais são as competências requeridas para os executivos nesse futuro que eu brinco que ele já chegou, o futuro já está aqui. Então a ideia é a gente poder debater um pouco sobre essas perspectivas. Eu vou começar com o André. André, bem-vindo, obrigada por ter aceito aí o nosso convite, está junto com a gente nesse dia de hoje. Conta pra gente um pouco o que você tem visto aí do mercado. Bom, obrigado, Mônica. Obrigado pela apresentação, introdução, convite aí para participar desse bate-papo. Prazer aí estar com você, com a Patrícia e com o Hugo. Essa parceria com a LHH já é longa e a gente quer continuar sempre aí podendo trazer informação para todo mundo. Bom dia para todo mundo que está nos vendo hoje. A gente está vendo uma mudança que não tem precedentes, né? Então, o que está passando hoje, o que está acontecendo hoje no mercado é uma novidade para todo mundo e a gente está no meio do furacão, né? Eu brinco um pouco que a gente ainda não está em crise, a crise vai acontecer ali na frente, a gente está em pânico, né? E momentos de pânico são momentos onde existe uma certa... as pessoas não pensam muito bem com a cabeça, né? Então,
os processos e tudo que está acontecendo no mercado, eles estão acontecendo de uma forma tão complexa e tão maluca que a gente ainda está aprendendo um pouquinho como é que a gente navega em relação a isso, né? Mas a gente já começa a entender e conversando com clientes e entendendo um pouquinho para onde esse mercado vai caminhar, necessariamente a gente vê que vai caminhar para uma crise / recessão, né? Entende-se aí que, pelo menos, quando sair do módulo pânico, vai entrar num módulo mais complexo, aonde vão se requerer alguns tipos de competências que potencialmente aí possam ser um pouco diferentes das competências requeridas até ontem, né? A gente estava, para vocês terem uma ideia, o mercado ele cresceu bastante para a gente no ano passado, a Exec cresceu quase 40% em um ano, foi um crescimento absurdamente grande, a grande maioria disso dentro de recrutamento executivo. Então, para a gente era um mundo bonito depois de vários anos complexos que a gente teve, né? Pela primeira vez a gente falou, puxa, o negócio agora vai caminhar e de repente acontece isso. Foi um primeiro trimestre muito bom para a gente, excelente, na verdade. Até o mês de março, mesmo tendo a confusão acontecido mais ou menos no meio do mês, foi um mês excepcional em termos de resultados, né? E aí, de repente, acontece tudo isso. Então, alguns pontos eu acho que a gente pode colocar em relação aí a competências, né? Eu acho que a primeira delas é execução, né? A gente está buscando hoje executivos que possam trazer execução, que possam entrar jogando. Está se buscando pessoas que tenham mais senioridade, então a gente fala um pouco mais, até meu sócio fez recentemente aí uma live muito bacana onde ele fala sobre isso, né? O cabelo branco começa a ser, na verdade, mais requerido num momento como esse, porque você precisa da experiência, né? Hoje em dia não dá para testar, quando esse negócio voltar vai ter que ter gente que já passou por problemas no passado e vai conseguir resolver esses problemas, né? Então, resolução de problemas, né? Adaptabilidade a mudanças é outra que está sendo muito requerida. Consciência digital é o principal deles, né? Então, o que a gente enxerga hoje é que quem não passou por uma transformação digital, né? Uma transformação cultural, vai passar. Então, se não tiver uma consciência digital, principalmente num nível mais alto, que é o nível que a gente lida, esse executivo ele não tem chance, simplesmente não tem chance. Hoje, para praticamente 80% dos processos seletivos que a gente mede a consciência digital, a gente tem um assessment de consciência digital e os nossos clientes requerem que a pessoa tenha essa consciência, porque esse executivo vai ser sponsor de tudo o que acontece em termos de transformação. Ele não precisa tecnicamente até entender as ferramentas, mas ele tem que ter uma boa noção de quais são todas as metodologias ágeis, né, e o que está acontecendo no mercado para poder dar conta desse processo de transformação que vai ocorrer daqui para frente, né? Então, acho que esses aí são os principais, né? Quer dizer, resolução de problemas, influência e comunicação, que é sempre muito importante num momento como esse, né? O mercado está mudando para um mercado onde toda essa parte de hierarquia começa a virar mais fluida, né? Então, a gente vê isso nesse movimento que a gente tem, por exemplo, agora de home office, de repente está funcionando, né? As empresas estão operando. Então, percebe-se que aquele negócio de comando e controle, de hierarquia, e justamente se você pegar as metodologias ágeis que estão trazendo e estão mudando um pouquinho esse processo hierárquico, né? Comando e controle tende a não existir mais, né? Então, tende a existir muito mais a influência, a sair de uma hierarquia mais rígida, né? Entrar num negócio mais de como é que eu consigo me comunicar em times, como é que a gente consegue colaborar, né? Colaboração é muito importante. Então, esses skills de comunicação, somados com os skills de resolução de problema, de entregar, de execução, né? Então, não é mais aquele cara que é planejamento estratégico muito bom, mas é muito mais o executor que faz as coisas acontecerem e a experiência. Eu acho que é mais ou menos por aí estaria o perfil que as empresas estão buscando e aí, junto com isso, o lado do digital. Ah, legal. E a inteligência emocional também, né, André? Você tem visto isso? Até porque, assim, como que a resiliência, né, que a gente tanto fala, né, de lidar com a pressão ou em momentos nunca vividos, né, como a gente está vivendo agora, de quando a gente mantém a estabilidade, acho que também é um ponto. Você vê isso também ou não? É um ponto importante, né? Até porque todo mundo que vai entrar em algum lugar hoje, qualquer transição que aconteça de carreira, essa pessoa vai entrar em um local onde possivelmente teve juniorização, se não teve até agora, pode ter, né? Então o time vai ser mais júnior, aonde tenha problemas para resolver de curto prazo, essa pessoa vai ter que ser curto prazista e resolver os problemas, e vai ter que lidar com complexidades aí que são empresas em recuperação judicial, e eu estou contratando hoje, eu tenho um exemplo até,
estou contratando hoje um CEO de uma rede de supermercados que está saindo de uma recuperação judicial. Não é simples, né? A pessoa entrar num processo como esse não é uma coisa muito simples. Então, pessoas que têm essa experiência no passado saem ganhando, né? Já agrega com uma experiência, né? Legal. Para aquecer aqui a nossa conversa, eu vou convidar a Paty para falar um pouco do que ela tem visto aí de quando a gente está atendendo os profissionais de transição de carreira, os movimentos do mercado, enfim, o que a gente tem tido de olhares aí de demandas, como que a crise pode estar impactando ou não aí dentro dos processos. Paty, bom dia, bem-vinda. Bom dia, bom dia, André, Hugo, muito bom estar com vocês aqui. Bom, deixa eu trazer um pouco, então, dessa perspectiva aqui, né? Eu acho que a gente aí, como profissionais que apoiam executivos ou profissionais de geral em transição de carreira, né, a gente tem percebido, a gente está muito atento aos movimentos da economia e os impactos que isso gera nas relações com o trabalho e nas pessoas também, né? É fácil da gente perceber que quem hoje está dentro das organizações vem apresentando ali sintomas de preocupação com a sustentação do seu emprego. A gente também tem recebido aí, acho que muitos contatos de quem hoje está dentro da organização também com esse tipo de preocupação e olhar, né? Mas é claro que a gente também está com muito foco aqui com quem está em transição de carreira e é muito habitual, aí, né, quando a gente senta aí diariamente nas nossas cadeiras de assessoria, aí, né, de encontrar executivos e profissionais com inúmeras questões e dúvidas, né? Então, assim, aquelas perguntas que a gente brinca de $1 milhão, né? Quando é que o mercado volta a aquecer? Como é que será essa recuperação? É lenta, é rápida? O que eu faço agora? Né? A gente tem sido aí constantemente confrontado com esse tipo de questão, né? E aí, como é que a gente tem trabalhado um pouco desse tema, né? A gente tem se baseado muito aí, até no que alguns economistas, inclusive o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem falado também, né? Das curvas de retomada de economia. A gente entendeu que é muito importante a gente olhar assim. É claro, gente, que nesse momento a gente não tem convicção do que vai acontecer, a gente está lidando mesmo com um cenário de incerteza, né? Nem no Brasil, nem no mundo, mas eu acho que olhar para essas curvas de recuperação, né, pode nos ajudar a entender um pouco do que o André trouxe. Então, assim, quais são as competências que vão requerer este cenário, né? Qual é a postura que eu devo ter, como é que eu faço um acerto de rota, né, para que eu possa lidar com esse tipo de cenário que vem. Então, deixa eu rapidamente contar aqui quais são as 4 principais curvas aí de retomada, né, que se vislumbram, né? Falar um pouquinho da curva de recuperação em formato de V, né, porque a gente tem a curva V, U, W e L. Tá? A curva de recuperação em V, gente, é aquela que é caracterizada por uma forte queda e uma forte recuperação. Né? Então, é como se a gente batesse ele no fundo do poço e subisse. Né? Esse é o cenário mais otimista que a gente pode viver, né? Destacado pelos economistas. Né? Basicamente, a gente chega no fundo e tem uma rápida retomada. É claro que essa curva, gente, ela prevê aí, né? A cura do vírus, né? O aparecimento de uma vacina, né? E de alguma forma, o controle aí do vírus em todo o âmbito global. Né? A segunda curva, que é a curva W, né, é aquela curva que é caracterizada por uma queda após uma recuperação. Então, ela cai, ela sobe e ela cai de novo. Né? Então, é aquele cenário onde a gente, de fato, faz um isolamento, a gente consegue retomando a economia, aí a gente vai abrandando todo esse isolamento e aí volta de novo a ter um número maior de infectados, afeta novamente, a gente vive novamente esse cenário. Né? Caso isso aconteça, a gente tem uma recuperação da economia aí de forma mais lenta, ela demora um pouquinho mais para se consolidar. Tá? A curva em formato de U, gente, ela é diferente da V porque ela permanece mais tempo ali no fundo, né, da curva. Né? Então, ela é caracterizada por uma forte queda seguida de uma lenta recuperação. A V recupera mais rápido, a U demora um pouquinho mais. Né? E aí, então, aqui a gente tem um nível de desemprego que se acentua no primeiro momento e ele permanece, talvez com uma extensão um pouco maior, e ele depois tem uma gradativa retomada ao longo aqui do tempo. Tá? E a última curva, que é a L, né, que é o pior cenário de todos, é aquele que a gente, de fato, não quer viver, mas a gente tem que estar preparado, né? É aquele que a gente permanece por um tempo maior ali no fundo do poço, que a gente chama. Né? Então, assim, aí o vírus é mais resiliente, a gente tem uma dificuldade maior de retomada, a gente encontra um cenário de governos falidos, um cenário de endividamento
maior, né, e uma dificuldade maior de recuperar essas perdas que vão se acumulando, né? Um pouco do que a Grécia viveu ali entre 2009 e 2012, né? Então, a gente tem olhado muito para esses cenários e ajudado hoje o nosso candidato a entender, tá bom, então, se é esse o cenário aqui, como é que eu me preparo para ele, né? Então, mesmo que seja o cenário em L, né? Vamos enfrentar ele, vamos pensar como é que a gente consegue, aí, de alguma forma, se sustentar nesse período também, né? Que tipo de recurso eu tenho, como é que eu me organizo e como é que eu, de alguma forma, faço um acerto de rota para lidar com esse cenário, né? Legal. Muito bom. André, quando você conversa um pouco aí com os seus clientes, enfim, vê a movimentação do mercado, né? Acho que a pergunta que vem sempre é: os processos pararam, né? Eu escutando a Patrícia, eu vejo que tem um mix. Cada empresa está, em cada segmento, olhando para essas curvas e fazendo aí uma projeção do que vai acontecer. E algumas, claro, devem estar suspendendo ou segurando tudo que podem de contratação de gente, mas tem outras que também estão no movimento de deixa eu me preparar para isso. Você tem visto isso? O que você tem visto aí sentido no mercado? As pessoas têm que entender, né, que o nosso negócio ele funciona muito bem nos dois extremos, né? Ele funciona muito bem quando tem uma expansão econômica grande, aonde você tem crescimento das empresas, você tem novas divisões de negócios, novos negócios crescendo, e você tem contratação de executivos, né? E quando você tem uma crise muito forte, você tem muita troca. Você tem uma troca por perfil, você tem uma troca por custo, você tem consolidação de posições. Então, o que a gente fez muito nos últimos anos de crise foi juntar 2, 3 diretores em um, né? Assim, a quantidade de CFOs que eu fiz, que tinham que ter jurídico, RH e TI juntos, foi incrível, porque daí a empresa, de alguma forma, ela tem um saving aí em relação a esses todos executivos e fica com um em relação a 3, né? A única coisa que nosso negócio não funciona tão bem é em momento de incerteza, que é o momento que a gente está vivendo hoje, né? Então, é por isso que eu falo no negócio do pânico, né? Quando o pânico virar crise, o nosso negócio vai crescer. Então, o que a gente tem hoje? Na verdade, uma quantidade importante de projetos colocados congelados, né? Que a gente sabe que aquela posição existe, ela está ali, segura um pouco, porque a gente aqui está num momento que eu tenho que ver quem tem Covid, como é que eu faço a recuperação. Então, não é que não precisa da posição, mas não é a prioridade para agora, segura um pouquinho. Em paralelo com isso, a gente tem que entender que em qualquer crise que a gente tenha, sempre tem segmentos que vão sair bem, né? Então, a gente está contratando para esses segmentos, porque são segmentos que, pelo contrário, estão expandindo. Quais são esses segmentos? Tudo relacionado à saúde, então, farma, principalmente, né? Mas toda a parte de produtos, no geral, de higiene, beleza, higiene e limpeza, né? Então, bens de consumo também entra um pouquinho aí. Você tem toda a parte de deliveries, né? A gente trabalha para alguns desses grandes deliveries, estão indo super bem. Tudo relacionado com alimentos, então desde o agronegócio até processamento e depois o varejo de alimentos. Então a gente tem feito algumas posições nesse sentido. Essas são empresas que é o contrário, né? Eu preciso de gente boa agora e gente com uma cabeça um pouco diferente, porque eu estou passando por um pico muito grande que eu não sei se ele vai continuar lá na frente, potencialmente não, né? Então, quer dizer, que tipo de perfil é uma pessoa que eu consigo ter ela agora para ela já me ajudar no momento zero. Então, aquela coisa que a gente falou, né? É um executor que vai começar e vai fazer as coisas acontecerem muito rapidamente, né? Então, o nosso volume, ele caiu, né? Ele caiu, principalmente, o nosso negócio ele é da noite para o dia, né? Então, ele caiu da noite para o dia, mais ou menos por volta do finalzinho de março. Abril e maio têm sido meses abaixo, bem abaixo, na verdade, do nosso normal, né? Mas com expectativa nossa que daqui a uns 2, a gente acredita daqui a uns 2 ou 3 meses, ou seja, o último trimestre do ano, tende a ser um trimestre bem melhor, porque existe esse represamento das empresas que vão chegar num momento e vão falar, legal, a gente viu o que está acontecendo, é crise, essa é a situação, esse é o plano, vamos executar o plano. E esse plano, ele vai requerer mudança de perfis, ele vai requerer mudança de pessoas, ele vai requerer juniorização, consolidação de posições, como a gente viveu nos últimos anos. A ESEC viveu os últimos anos todos, foram anos de crise, crescendo 40%, 50% ao ano. Nenhum desses anos foram anos de expansão econômica. Então, existem posições. O ponto é o seguinte, como é que você se prepara, né, para ser a pessoa que está pronta quando essa coisa surgir? Um ponto muito importante nesse negócio da junção de posições é um pouco disso, né? É muito difícil sair lá e achar um CFO super bom que tenha RH, TI, jurídico e tudo junto, já teve na sua experiência, né? Então, se as pessoas que hoje estão empregadas
conseguirem de alguma forma colocar o bracinho dentro dessas outras áreas e ter essa experiência, né, esse é o melhor momento para você ter isso, né? Hoje, amanhã, na verdade, daqui a 1 mês, 2 meses, vão se buscar mais generalistas do que especialistas, tá, pessoal? Isso aí, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Legal. Hugo, conta pra gente um pouco aí o que você tem visto aí dos segmentos, sei que você pensou um pouco sobre os segmentos que estão mais demandando, enfim, complementa pra gente aí o que você tem visto. Você tem visto alguma coisa de diferente? Qual tem sido a demanda aí de quem está em transição? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado a todos. Eu vou pegar carona um pouquinho com a fala do André, porque quando o André falou agora dos segmentos de mercado, né, e como a gente de março para cá vem sofrendo muito e vem algumas coisas mudando, aliás, muita coisa mudando, né, no nosso mundo, no nosso país, etc., a gente vê que tem 4 cenários quando a gente olha a questão de mercado, né? Um primeiro cenário é quando a demanda explodiu na crise, né, ou está explodindo aí na crise e se mantém alta. E aí você vai encontrar alguns mercados, por exemplo, ensino à distância, serviços online, ferramentas de trabalho remoto, nutrição e saúde, né, parte de telemedicina. Então, tudo isso cresce no mercado e a tendência é de alta nesses mercados, né? Você tem alguns mercados que tem uma demanda que explodiu na crise, né? Mas ele deve se manter estabilizado, então, que é o segundo cenário. Então, a gente está falando aí de internet banda larga e telefonia, a gente está falando de produtos de limpeza, alimentação, né? Que deu um boom aí com a crise, mas que ele deve se depois estabilizar, né? Um terceiro cenário que a gente vê que acontece meio que o contrário, né? Tem uma demanda forte e em queda, né? Com a crise, com tudo isso que nós estamos vivendo, mas pode ter um pico de subida em algum momento, né? E aí a gente está falando de produtos de beleza, cabeleireiro, eletrodomésticos, roupas e acessórios, vestuários, né? Que isso pode ter um pico aí de subida, né? Mas que hoje está em queda, né? E o quarto cenário, a gente vê um cenário pior de todos, né? Que é uma demanda que tem forte queda e com essa crise toda a recuperação vai ser mais lenta seguramente, né? Então a gente está falando da parte de academias de ginástica, cinema, teatro, viagens e turismo. Então, alguns mercados são altamente afetados nisso, né? Eu acho que vale a pena, além de a gente pensar nessa questão toda de segmentos de mercado, eu acho que vale muito a pena também do que a Patrícia e o André falaram, que como é que a gente se prepara então, né? Porque se nós pensarmos, todos os cenários estão sendo afetados, uns mais, outros menos, uns vão ter uma alta, ok, ou estão em alta, mas também requerem se transformar a cada dia, né? Então, que competências que eu tenho que ter diante desse cenário para o novo momento, ou para o novo cenário, ou para a nova empresa, né, que está surgindo e que vão surgir? Então, eu acho que esse momento de reflexão é um momento de reflexão para todos, né? Não é só para quem está naquele cenário ruim e, puxa, tô ferrado agora, né? Que agora eu estou nesse cenário que está ruim e não vai... Não, mesmo para aqueles que também estão num cenário promissor, tem que se reinventar, né? Eu costumo dizer que as carreiras, e acho que a gente falou um pouquinho no webinar da semana passada, de carreiras múltiplas, a gente vem falando muito disso, o quão o profissional hoje precisa se reinventar, né? E o se reinventar não é só olhando para a questão de atuação de carreira, mas em termos de comportamento, né? Como é que eu olho para dentro aqui, vejo o meu mercado que eu atuo, que seja ele um desses 4 cenários, e como é que eu tenho que me reinventar, o que eu tenho que fazer, né? Que acho que foi o André que falou também, as empresas que estão prosperando aí, que estão em tecnologia, que está indo muito bem, também está se reinventando, né? E eu acho que vale a pena a gente pensar muito fortemente no cenário que eu estou, com as competências que eu tenho, como é que está não é empregabilidade no mercado, eu não gosto de usar muito empregabilidade, mas como é que eu estou in ou out com esse mercado que eu tenho aí. Então, vale muito a pena essa reflexão, sim. Tá? Legal. Veio uma pergunta aqui do Juliano, que ele falou assim, ele traz muita história da juniorização, até, André.
E aí ele fala, na última crise houve uma juniorização muito grande nas posições sêniores, né? Como é a sua visão em relação a esse momento? Eu até queria fazer um contraponto, né? Porque ao mesmo tempo que você também busca, às vezes, no C-Level, pessoas que têm uma experiência mais completa, por um lado você pode ter a juniorização numa ponta, mas na outra você pode ter posições mais pesadas, mais robustas. Conta pra gente. Se você pensar, né, o negócio que quando você faz uma consolidação de posições, normalmente você pega uma pessoa mais robusta do que a outra pessoa. Então, existe esse outro lado que é esse contraponto também, né? Pelo menos no C-Level ali, eu acho que a gente tem aí você pega posições maiores, né? E assim, a juniorização, às vezes, a gente não pode pensar ela só como alguma coisa de idade também, né? A juniorização, Ou às de vezes, é downgrade de salário. uma coisa de salário. Então, assim, você pode ter uma pessoa de 50 anos de idade que ganhava metade da outra que tem 35, e essa juniorização acontece, né? A gente já viu muito isso acontecer. E aí você tem, na verdade, eu acho que a empresa acaba tendo dois benefícios. O benefício de uma senioridade, pessoas que têm mais experiência, né? Passaram por crises, passaram por momentos complexos, somado a um salário que possa fazer mais sentido para o momento, né? Então, não pense em juniorização como alguma coisa relacionada à idade, né? Eu acho que esse é um ponto importante. A Érica até pergunta, ela fala, isso tem a ver, né, sobre quem tem 50 a mais de juniorização, né? Como preencher o gap entre essas duas pontas. Eu vou até emendar aqui para a Paty, vou direcionar assim, como se preparar para isso, né? Dá para se preparar para ter uma experiência complementar? Então, eu sou de finanças, preciso ter mais conhecimento da área jurídica ou da área de RH, como que eu posso fazer isso? Eu acho que a grande preparação em qualquer coisa que você faça dentro do mercado executivo, ele é on the job, né? É muito difícil você ter uma preparação só técnica, né? Você pode ir lá e fazer um curso, você pode ir lá e fazer algum tipo de formação extra, mas se você não tem na prática, é muito difícil eu, como headhunter, conseguir convencer o meu cliente que aquela pessoa tenha experiência. Então, o que vale realmente é a experiência. É a pessoa conseguir os caminhos dentro da empresa que ela está para poder encontrar oportunidades de novo de colaborar e aproveitando o momento, né? Porque o que acontece muito num momento como esse, muita gente, até pela relação de não estar aparecendo tanto porque está todo mundo em casa, tem uma tendência muito grande das pessoas elas se esconderem, né? Então é aquela coisa, deixa eu ficar quieto onde eu tô, ninguém está me vendo, ninguém está me achando, deixa passar esse negócio, quando passar eu vou tá bem. E a pior coisa que a pessoa pode fazer num momento como esse. Num momento como esse, você precisa de pessoas que colaborem e apareçam e tragam ideias, criatividade e inovação. Que a única forma de você sair de um negócio desse é através disso. Então, se a pessoa ficar lá, escondida, e com aquele pensamento um pouco o pensamento de manada, né? Eu estou vendo aqui meu vizinho, putz, o negócio dele está mal, o meu negócio está mal também, eu sou de vendas, deixa quieto, vou ficar vendo televisão aqui, ninguém vai me encher o saco. E esse é o grande problema, né? Se a pessoa tem esse tipo de pensamento, ele vai ser porque as empresas estão enxergando isso, né? E falando qual é o tipo de pessoa que colabora, que participa, que entende o problema e que efetivamente nos ajuda aí a tirar soluções. Quando essa confusão passar, são essas pessoas que vão ser promovidas e vão crescer dentro da organização, né? Eu vejo muito isso. E eu acho também, né, André, assim, que nesse momento também vale a pena a gente fazer um resgate aí da nossa trajetória, né? Assim, é possível que a pessoa, em outros momentos da carreira dela, ela usou competências que nesse momento recente ela não estava usando, mas que ela pode trazer à tona, que podem ser extremamente contributivas para esse período também, né? Então, a gente tem feito muito convite de assim, como é que a gente olha para a nossa experiência, trajetória, entendo tudo aquilo que eu acumulei e o que eu preciso nesse momento trazer à tona novamente. A gente tem falado muito para os nossos clientes, reveja o seu pitch para esse momento, resgate momentos em que você passou por situações de crise, complemente, exemplifique, né, aquilo que você já viveu e que você tem pronto aí para entregar, né? Essa é a experiência requerida para esse momento, né? E só complementando também, só pegando carona um pouquinho com o que a Paty está falando, eu acho que a gente já falou um pouquinho também na semana passada, mas eu vejo também as pessoas muito com medo desse movimento todo, né? E esse medo trava e traz uma letargia enorme com relação ao teu desenvolvimento, né? Então, e esse medo que a gente vive hoje, por noticiários ou coisas que a gente também vive, né, com cada vez mais o número de mortes, não quero entrar nesse assunto, mas esse medo trava. Então, e quando a gente olha para tudo isso, faz parte também a gente também sentir isso, mas a gente tem que sair dessa situação.
né? E eu só estou reforçando esse ponto porque esse ponto surgiu no webinar passado. Ele é um ponto extremamente importante porque se eu estou falando de competência, se eu estou falando de adquirir habilidades aí, competências para um novo cenário ou para o cenário que eu atuo, o medo, a falta de coragem, a falta de me expor e etc., só vai me levar para o outro lado e não para o lado que eu quero, né? Então, ficar bem atento a isso. Legal. O Roberto pergunta aqui, qual é o estilo de liderança mais buscado pelo mercado? André, tem algum estilo assim? Você falou das competências que ajudam a gente a pensar um pouco nesse estilo, mas tem um estilo de líder que tem sido mais demandado ou requisitado? Eu acho que é um pouco do estilo da pessoa colaborativa, comunicativa, pessoas que têm um senso, né, de urgência, assertivos, né? Então a pessoa fala muito de assertividade, capacidade de julgamento, mudança. Então acho que esses são alguns pontos aí que a gente tenta dentro de uma entrevista entender, né? Um ponto que acho que é muito importante para principalmente quem está em transição é que as pessoas elas têm uma capacidade muito ruim, na grande média delas, de contar a história delas de uma forma estruturada e muitas vezes de trazer os exemplos reais, né? Então a pessoa vai lá, ela não sabe, você fala uma competência, ela não tem ideia muito bem como é que ela correlaciona aquela competência com alguma coisa que ela fez. Então, eu recomendo muito que a pessoa vai fazer até um curso de storytelling para aprender a contar a história dela. É incrível como você não sabe contar a sua própria história. Eu tenho gente que chega no meu escritório para uma posição de diretoria, abre uma folha de papel e começa a ler. Eu falo, não, você está de brincadeira comigo, porque não é possível isso, né? Você não sabe contar a sua própria história, quer dizer... Então, esse é um ponto que é extremamente importante. E o outro ponto é a energia. As pessoas chegam, eu acho que é um pouco o que o Hugo trouxe, com essa situação toda, está todo mundo com energia tão baixa. Hoje eu estou fazendo tudo via vídeo, né? Então, é um pouco diferente. Você não tem tanto body language, né? Você não consegue ver muita parte de baixo, mas eu vejo a pessoa mais abaixada, falando devagar. Eu não tenho como pegar uma pessoa dessa e colocar no meu cliente agora que está passando, está morrendo ali, desesperado. Ele precisa de alguém com energia, com vontade de fazer, com poder de comunicação para convencer pessoas, convencer clientes, fornecedores. Então, se a pessoa não tiver uma energia, ela não vai passar por um processo seletivo hoje. Então, a pessoa ela tem que fazer um alto trabalho ali para conseguir essa energia de algum lugar, né? E poder transmitir isso daí para mim e para a empresa contratante. E a gente estava até falando um pouquinho antes aqui de entrar, né? Que a gente também tem conversado muito com os nossos clientes, nossos candidatos aqui, sobre essa questão da positividade, né? Então, assim, como é um elemento importante e a gente precisa passar de fato isso nas conversas que a gente vem tendo, né? Com que lente que eu tenho olhado para tudo isso, né? Assim, quem quer alguém com uma lente extremamente pessimista, né? E a gente tem visto muito, assim, que entre o otimista e o pessimista, a gente precisa encontrar ali um caminho do meio, né? Que a gente tem chamado muito do otimista realista, né? Assim, então, como é que eu consigo hoje ser positivo, olhando de forma realista para os cenários que se apresentam, né? Como de fato que eu posso estar fazendo a diferença nesse momento, né? Que aí eu acho que é fundamental a gente poder passar isso aí na nossa fala, na nossa energia e para quem está nos ouvindo mesmo, né? E até pegando um gancho com o que o André falou, né? Tem um trechinho bem pequenininho aqui de uma matéria que saiu na Veja na semana passada. Foi uma pequena matéria que dizia assim, na prática, o que se vê é uma forte demanda por novos nomes nos conselhos de administração. Vagas para executivos graúdos para as vagas de C-Level, chamados para tirar os projetos do papel, também estão em evidências. São profissionais sêniores, prontos para liderar comitês de gestão de crise que preparem o terreno para os próximos meses, né? Eu acho que está muito em linha com o perfil aí do líder que o André apresentou, né? Legal. Ô, Hugo, você já tem visto, tem uma pergunta aqui no chat, agora eu não vi de quem que era, mas que estava falando sobre se tem tido mais demandas de contratação PJ do que CLT nesse momento de crise, enfim, dessa abertura, se as pessoas têm que ter abertura ou não para isso. Você tem visto isso? Então, o que eu tenho percebido, e devo confessar que não atribuo exatamente pela pandemia que a gente viu hoje, ou pela crise e tal. Eu acho que essa forma de contratação, ela já está sendo aplicada há um bom tempo, né? A gente vem falando e que a gente vem ouvindo que hoje você pode ser interim management, você pode ser PJ, você pode ser CLT, você pode trabalhar de várias maneiras nesse sentido, né? Eu acho que quando a gente está avançando aí cada vez mais com um cenário
mais com uma pluralidade maior, é óbvio que essa questão de contratação ela vai ser muito mais visível, né? De não seguir só o modelo CLT, né? Então eu vejo sim isso e agora, independente se eu sou PJ ou se eu sou CLT ou se é aquela coisa, né? Eu tenho que estar aberto para o desafio, eu tenho que estar aberto para uma proposta, né, que seja interessante. Eu não digo só proposta salarial, eu digo proposta de trabalho, aquilo que vai agregar para a minha carreira, né? E aí, se eu sou PJ ou CLT, isso é uma forma mais formal de se conversar, né? Legal. André, na sua visão, quando você tem, não sei se você costuma ter muitos projetos PJs, mas quando você tem, você sente que os executivos ficam mais preocupados com essa forma de contratação? Como que você vê isso na prática aí, de quem está... O nosso negócio, a gente sente que o PJ normalmente acontece para empresas nacionais de menor porte, normalmente empresas estrutura familiar, né? Uhum. Às vezes até algumas nacionais de um porte um pouco mais médio para grande também, mas muito difícil você ter isso em multinacional por todos os problemas de compliance que a multinacional acaba trazendo, né? E aí o profissional que está um pouco mais acostumado com esse mundo, já trabalhou para empresas nacionais, ele tem maior abertura e liberdade para poder entender esses projetos, né? Eu acho que é uma tendência que está crescendo, principalmente com a melhoria da legislação, né? Que deu um pouquinho mais de abertura, né? Abertura para esses pontos. Eu acho que tá tendo mais volume de contratações PJs para a gente. E eu não vejo, é muito difícil eu ter casos de pessoas que falam, por ser PJ eu não topo. Eu não tenho visto muito esse tipo de coisa. Legal. O Egídio pergunta aqui sobre profissionais de supply. Qual a sua visão sobre os profissionais de supply? Tem alguma coisa que você pode destacar para a gente do que tem sido do perfil demandado? Gente, assim, não só falando assim, né, até de quais são as principais funções que hoje estão sendo demandadas para a gente, né? E vão ser, eu acredito, nos próximos meses, aí, ano, né? Supply é uma delas, eu não tenho dúvida nenhuma. Qualquer empresa hoje está passando por uma mudança estrutural enorme, né? Para entender como é que vai funcionar toda a parte de compras, de entregas, de logística, né? Então, supply está sendo super requisitado, tá? É uma posição importante, cada vez profissionais mais sêniores que a gente está contratando de supply, então é uma área boa. Outra área é finanças, né? Finanças vai ser super requisitado agora por tudo que está acontecendo, as empresas estão buscando um perfil de uma cabeça muito mais de tesouraria, que pense muito mais em como é que eu busco recursos e faço as coisas acontecerem, do que de um perfil de negocio, né? De um lado mais para dentro de casa. Então, negociador, exatamente, Patrícia. Vendas, né? E tecnologia. São as 4 grandes áreas hoje em dia que vão requisitar executivos. Nessa crise, no momento da crise agora, né? A partir de março, a grande quantidade de projetos que entraram para a gente foram projetos de número 1, de CEO, gerente geral, o que seja, né? Então, você vê que é interessante também, né? São projetos onde as pessoas estão trocando o número 1 da operação, porque entendem que, em alguns casos, eu preciso de um perfil diferente e eu tenho alguns casos de profissionalização. Empresas que precisam do primeiro executivo que não seja da família, né? A gente tem feito alguns projetos como esse também. Então, no caso de supply, quem é dessa área, eu acho que está numa área super quente no momento. Muito bom. O Pátio, Antônio pergunta aí, como a gente banaliza ou pensa melhor numa decisão de aceitar uma proposta agora que às vezes é menos atrativa e depois recebe uma mais atrativa, né? Como lidar com isso? Ele fala que ele não gosta de ficar trocando aí muito de organizações e aí às vezes fica nesse dilema, aceita uma proposta que não é tão atrativa agora e depois vem outra melhor. Como que eu tomo essa decisão, né? Escolha de Sofia, né, gente? A gente tem muitas conversas assim aqui, então às vezes no momento em que ele está com uma baixa demanda, não tem muitas possibilidades, ele acaba aceitando ali uma oferta e em seguida, né, o que a gente sempre fala, no momento em que ele começa a se expor ao mercado, isso tem tempo, a semente tem tempo para germinar, para de fato trazer todos os frutos daquela abordagem que ele criou, né? Então, tem uma coisa de fazer uma escolha muito sensata, muito alinhada com o que ele está buscando. É claro também que a gente tem que levar em consideração o fôlego financeiro de cada um, a urgência do retorno ao mercado também, né?
Mas fazer uma escolha requer, sim, uma reflexão. Ele pode, de alguma forma, ficar aí com uma imagem ruim no mercado ao fazer mudanças muito repentinas, né? Sinal de que ele não fez uma reflexão prévia, né? Então, o que a gente sugere sempre é que ele faça uma boa reflexão, pondere todos os aspectos, entenda o que ele tem aí no médio e curto prazo e que, de fato, se comprometa com o projeto ali que ele fechou. Extremos, às vezes de uma oferta irrecusável ali, e aí ele vai ter que cuidar muito da forma como ele faz essa saída depois, né? Mas o ideal é que, uma vez que ele se comprometeu com aquele projeto, se fez sentido para ele, que ele possa dar continuidade, né? Principalmente agora também, né, Paty? Com essa questão toda do mercado, com essa volatilidade e instabilidade, essa reflexão de ir para um lugar, ir para o outro, etc., tem que se manter bastante escutativa com relação a isso. Uhum. Tem até uma pergunta aqui que eu estava vendo que falava um pouco disso, né? Que faço a decisão de trocar o meu emprego numa área que está numa crise máxima, né? Por exemplo, estou na área automotiva, por uma área que está mais estável e crescente, como, por exemplo, alimentos, né? Quais são os desafios para isso? Hugo, quer falar um pouquinho? Falo. Eu acho que essa questão de mudar, né, não é tão simples assim. Falou, né? Você vai sair de uma indústria X para um segmento Y, vão requerer de você competências que são importantes, e aí não digo só competência comportamental, né? Eu estou falando de conhecimento daquele mercado. Então, acho que a gente até falou já isso em alguns outros webinars. Tem empresas que são mais flexíveis para poder abrir aí exceções e poder te contratar e poder utilizar um pouco das competências que você tem para o novo mercado, né? Para um novo segmento. Mas não é tão simples, né? Eu acho que você tem um caminho, quando você quer mudar de um lugar para outro e que é um lugar muito distante, eu acho que tem alguns caminhos a trilhar, né? Então, fazer network com pessoas desse mercado, entender mais sobre esse mercado, possibilidades de cursos ou atualizações ou de trabalhos que você possa fazer para você começar a se adequar a esse novo movimento, tá? Eu vejo as empresas mais abertas para isso, mas aí o André vai poder... isso que eu ia perguntar. O André vai poder pontuar isso melhor, que é o dia a dia dele, não que não seja o nosso, mas eu percebo esse movimento de facilidade. Mas tem o lado também de que a empresa que é de um determinado segmento só vai aceitar do mesmo segmento. Eu vejo isso acontecer. Isso que eu ia perguntar, André, na tua visão, assim, você vê as empresas com essa maior abertura de olhar para pessoas com experiências em segmentos diferentes? E aí, se sim, onde você tem visto mais esse tipo de abertura, ou quais são os segmentos que são mais rígidos e mais restritos? Eu acho que depende um pouquinho, primeiro, da função, né? Funções mais de ataque, que a gente chama como vendas, como, né, funções... Próprio supply, né? Próprio supply é um pouco mais difícil, porque você quer alguém que dê resultado em curto prazo, né? Que já entre jogando, né? Funções mais de defesa, como recursos humanos, de alguma forma, marketing, às vezes finanças, pelo menos o perfil antigo, o perfil novo já um pouco diferente, é um pouco mais adaptável, né? E depende muito dos segmentos. Tem segmentos que aceitam mais, segmentos que aceitam menos, né? Então, você pegar, por exemplo, eu contrato muito para o varejo, né? O segmento de varejo dificilmente aceita quem não é do varejo e, na pior das hipóteses, bens de consumo. Então, tá dentro dessas duas áreas, né? E você pega uma pessoa que você fala, pô, eu tenho um perfil muito legal, eu tenho certeza que ele vai conseguir ajudar você não, eu não tenho tanto interesse. E soma com isso, Mônica, eu acho também o momento. Porque momentos de crise, a tendência que você tem é de trazer alguém para sair jogando, tá? Momentos de crescimento econômico, onde está todo mundo bem empregado, todo mundo com pacote de retenção, você aposta um pouquinho mais. Você faz algumas apostas, você aposta mais em high potentials, você pega alguém e fala assim, pô, eu vou dar um tempo para essa pessoa aqui, colocar ela um pouco mais júnior, mas eu vou colocar ela nessa cadeira para treinar ela, porque a empresa está se vendendo sozinha, né, de certa forma. Então, você dá oportunidades. Esse não é o momento da oportunidade, esse é o momento de alguém entrar jogando, por isso que o negócio do cabelo branco também, né? E aí você tem segmentos também que estão se profissionalizando, né? Você pegar, por exemplo, a gente faz muita coisa para o agronegócio, para a educação. São segmentos que não são muito profissionalizados. Então, são segmentos que aceitam gente de fora, porque não tem muita gente boa, né, nesses segmentos. Agora, você pegar segmentos um pouco mais consolidados e estruturados, é um pouco mais difícil num momento de crise como esse, a pessoa fazer uma mudança muito radical de área, né?
Pensando também, assim, a gente quando orienta aqui os nossos candidatos, quando a expandir esse olhar para o mercado, né, a gente fala muito dele olhar para a cadeia que sustenta o negócio dele, né? Então, assim, coloca a sua organização, a organização que você estava no centro e pensa ali, quem são os concorrentes, quem são os fornecedores, quem são os parceiros, né? Porque dentro dessa cadeia você tem mais chance de transitar. Distante de você estar num segmento e migrar para outro completamente distinto, né? Então, ter esse olhar também sobre a cadeia pode ajudar a fazer alguns deslocamentos de menor distância, né? E tomar cuidado também para não generalizar muito o segmento, né? Então, eu tenho, por exemplo, estou fazendo uma posição para uma empresa, que é uma empresa do setor industrial, químico, que de alguma forma poderia estar sofrendo bastante com crise, com tudo que está acontecendo. Mas como essa empresa ela tem a maior quantidade de receitas no exterior e os custos em reais, na verdade está indo super bem. Então as pessoas às vezes têm um certo ponto de vista de falar assim, pô, dentro da minha indústria, porque é automotiva, pode ser que tenha uma empresa no seu setor que por alguma razão específica está passando por um momento diferenciado. Então, acho que tem que ter a inteligência, né, dessa pessoa na busca. Não simplesmente falar, o meu setor inteiro morreu. Né? Isso não existe. Né? André, eu concordo com você plenamente, só fazendo essa ponta, assim, eu concordo com você plenamente, porque senão a gente acaba e matando oportunidades em empresas que talvez possam ter uma oportunidade, né? E então essa busca tem que ser bem escuta atenta mesmo, eu concordo plenamente contigo. Legal. André, queria te perguntar um pouco sobre quem pensa em atuar em conselho de empresas. Né? Sei que a ESEC trabalha com isso, enfim, você tem uma grande experiência. Conta um pouco, qual é o perfil que você tem visto de pessoas que querem atuar em conselhos e como fazer essa preparação, essa mudança para poder começar a atuar em conselhos? Conta pra gente um pouco sobre isso. Os conselhos que a gente tem montado são quase que na totalidade conselhos consultivos, né? Que tem uma facilidade em relação a primeiro riscos, né, para o executivo que está entrando, por não ser um conselho de administração e não ter os riscos na pessoa física dele, e também uma maior liberdade de você poder trocar ideias de uma forma mais fluida, né? Normalmente para empresas familiares de pequeno e médio porte, a ESEC montou 18 conselhos nos últimos 2 anos do zero, para empresas que nunca imaginariam que ela teria um porte para poder montar um conselho. Está sendo muito requisitado num momento como esse, porque nos últimos anos, as empresas, os fundos de private equity têm muito dinheiro para investir em empresas e não conseguem investir porque a empresa não tem a governança montada, a grande maioria delas. Então, é um momento que, às vezes, a empresa fala, eu sou empresa familiar, mas eu tenho que profissionalizar, eu tenho que contratar um CEO. A gente tem um pouco de medo, às vezes, de fazer esse movimento, né? Porque a empresa pode não estar pronta para isso. E um conselho consultivo é um primeiro passo para se fazer isso. Ele é algo mais barato do que as pessoas acreditam, porque quem a gente leva para o conselho consultivo não é alguém que vive de conselhos, tá? O meu candidato ideal é alguém que tem uma posição de C-level em uma empresa, ganha, né, a remuneração nessa empresa, então a participação de conselho não é alguma coisa financeira para ele. A equação ali é o seguinte, todo mundo vai viver mais tempo, vai trabalhar mais tempo, como é que vai ser minha vida no futuro, sendo que cada vez mais gente mais jovem está assumindo posições, né, e eu vou viver mais. Então as coisas estão meio contrárias, né? Você vai viver mais, você vai ter mais tempo de trabalho, só que possivelmente as posições vão ficar cada vez mais para pessoas mais novas, né? Então, como é que eu vou viver? Lá na frente, as pessoas vão viver de projetos. Eu acredito muito no multitrabalho, né? E projetos conselho é uma coisa para quem está no mundo executivo que pode fazer muito sentido. Então, a gente começou a mostrar isso e rapidamente a gente teve uma dinâmica muito boa de montagem desses conselhos. Quem que é o conselheiro ideal? É alguém que tem um perfil de C-level, de novo, a grande maioria das pessoas que a gente coloca são os CEOs das empresas, o CFO seria o segundo lugar, e aí sempre vai ter uma cadeira de pessoas ou uma cadeira de operações, então a gente tenta fazer uma diversidade também de funções dentro do conselho, tá? Tem que ter uma experiência, lembrando que essa experiência, de novo, a gente não está falando aí de idade, tá, pessoal? Porque, por exemplo, tem empresas que nos pedem uma cadeira de tecnologia, aí é o contrário, eu prefiro trazer uma pessoa mais jovem que tenha muito mais o conhecimento do que está acontecendo no momento em tecnologia, do que alguém extremamente sênior, né, que possivelmente não tem as últimas tendências do que está acontecendo. Então, a gente usa muito o negócio da mentoria reversa, às vezes, né? Essa cadeira de tecnologia é alguém mais jovem, que ele vai estar sentado do lado do dono, do acionista da empresa e vai ser o mentor dele de tecnologia, né?
E aí, existem as formações, tá? O IBGC, a Sampo, tem a Dom Cabral, todos eles têm cursos de formação. Nos conselhos consultivos não existe essa necessidade. Eu nunca fui pedido por nenhum cliente, eu quero que alguém seja, que tenha essa formação. Mas as formações são interessantes. Você fica no banco de dados de conselheiros, você cria um networking importante ali dentro, você tem oportunidades aí de trocas, né? Então, eu acho que elas são legais, não são necessárias, mas são possivelmente momentos importantes aí para essa pessoa ela se requalificar de alguma forma, né? E não tem que ter nenhum tipo de conhecimento prévio. Tem que ser uma pessoa com um bom poder de comunicação, tem que ser uma pessoa que goste de colaborar, tem que ser uma pessoa que tenha tempo. O principal ponto aí é tempo. O conselheiro, ele não vai só na reunião, né? Principalmente o consultivo, ele vira mais ou menos entre aspas, 24 horas, né? Eu sou conselheiro hoje de uma empresa que é uma ONG, né? A Make-A-Wish, não sei se vocês conhecem, mas né, eu estou o tempo inteiro tentando ajudar. Então, esses conselheiros, às vezes, têm um lado muito forte comercial também, de abrir portas, de trazer networking, de poder juntar, né, outras pessoas. E eu acho um caminho muito bacana para todo mundo aí que está no momento, tanto que estão empregados quanto que estão em transição, né, de poder entrar. Conselho de administração é um pouco mais complicado. É um negócio muito mais que você está no networking dos acionistas, ou, né, e é um pouco mais difícil, não vai tanto para a mão da consultoria. Mas eu acho que nos consultivos aí tem várias oportunidades boas. Se você fosse resumir no conselho consultivo, assim, quais são as competências essenciais que eu preciso ter para poder atuar nesse conselho consultivo? E aí, o ideal, então, é eu começar enquanto eu estou ainda numa posição, quando eu estou numa posição, né? Não necessariamente em transição de carreira, porque isso não vai me trazer uma renda aí que por mais que eu componha aí vários conselhos, isso pode ser lá na frente, né? Mas é um caminho que você faz lá. Você pode estar em transição, se você tiver uma história executiva muito bacana, você pode estar em transição, não tem problema nenhum, só que, de novo, você não vai viver de 2 ou 3 conselhos, porque a remuneração é muito mais simbólica para alguém que tem uma remuneração executiva, né? Pelo menos os que a gente está montando. E eu acho que as competências, elas são as competências normais de qualquer executivo que está numa cadeira, tudo que a gente falou até agora é válido para isso, mas eu acho que são 2 coisas muito importantes. Uma delas essa pessoa tem que ter disponibilidade, né? Então, ela tem que ter essa vontade de poder ajudar, de poder colaborar. Então, um lado de colaboração muito importante. E tem que ser uma pessoa que é um expert dentro daquela área dela, né? Quando eu monto um conselho e eu monto as cadeiras, elas normalmente têm uma dualidade. Então, assim, uma cadeira eu posso colocar uma função. Então, tem que ser alguém com uma cabeça mais financeira, outro com uma cabeça mais de pessoas, né? E uma experiência. Porque quando eu vou na empresa familiar, eu pergunto para eles o que vocês querem ser quando crescerem, né? Eu quero vender a empresa. Eu quero internacionalizar a empresa. Eu quero aumentar vendas. Eu quero mudar de canais. Então, eu trago pessoas com essa experiência. Quem é uma pessoa que tem experiência de internacionalizar a empresa e, ao mesmo tempo, é financeiro? Então, é mais ou menos assim que a gente monta cada cadeira. E aí é a senioridade, né? Eu não posso trazer para dentro de um conselho alguém que não tem uma experiência executiva relevante, né? Para poder fazer a diferença lá dentro. Legal. Hugo, você queria complementar? Não, eu queria só pegar um pouquinho, que eu percebo também, André, quando a gente fala de conselho de empresa, e não sei se é a minha visão, não sei se você está de acordo com o que você tem visto, mas as empresas estão mais abertas para pegar profissionais, né, altos executivos de outro mercado, até para poder pensar diferente dentro dessa posição de conselho, para contribuir, né, fora da caixa. Tem que ser de outro mercado, né, Hugo? Porque você não pode ter um conflito. Concorrente, né? Então, isso com certeza tem que ser de outro mercado. E às vezes mercados muito diferentes, né? Muito diferentes, assim, é muito legal isso, porque a gente traz gente de mercados muito diferentes mesmo, que fazem uma diferença muito grande, né? E outra coisa importante, mulheres, né? Cada vez mais requisitadas em posições mais altas, não só de conselho, mas posições de diretoria também. A gente vem tendo essa demanda cada vez maior. A ESEC levanta uma bandeira de diversidade de gênero, então a gente tem dentro do nosso processo, nós nos obrigamos a colocar mulheres. A gente assinou um pacto que chama 30% Club, que a gente é, entre aspas, aí, obrigado a ter 30% de mulheres em todos os nossos processos seletivos.
e elas estão sendo requisitadas, e cada vez é mais difícil, porque quando você sobe uma posição de conselho, já tem menos oportunidades de você conseguir, né, mulheres, Sim. não só até pela experiência e pela senioridade e tudo isso, mas muitas vezes pelo tempo, pela disponibilidade de tempo. Porque a mulher, às vezes, já fala, poxa, já tem uma vida muito complexa executiva, fora uma vida, né, familiar e outras coisas, eu não consigo também, além de tudo isso, ter 2, 3 conselhos. Então, esse é o principal desafio com as mulheres conselheiras, é o tempo. E você trouxe um ponto legal para reflexão, que a gente estava discutindo antes, que é, se eu não tenho experiência naquele segmento, fica difícil eu me movimentar. Mas, ao mesmo tempo, quando é em conselho, você pode adquirir experiência diferente para depois você conseguir uma outra movimentação, né? Então, quanto que Mônica, muitas vezes a gente viu casos assim de montar-se um conselho, né? E aí esse conselho rodar por 2 anos, e daí o acionista fala, agora eu quero profissionalizar, ele pega um dos conselheiros e põe como CEO. Sim. Então essa pessoa fez uma movimentação de carreira dentro de um conselho. Legal, que bom. Tá vendo? É uma outra forma de você adquirir uma experiência e que talvez não esteja no radar dos executivos, né? A gente está chegando nos 5 minutos finais aqui da nossa conversa, o tempo voou, voou ainda, né? Eu vou começar a passar aí para vocês falarem aí os minutos finais, assim, que dicas que vocês gostariam de passar, qual é o recado que vocês gostariam de deixar. Eu vou começar por você, Paty, o que você gostaria de deixar aí de mensagem final para quem está assistindo a gente? Legal. Eu acho que a gente tem feito essas conversas todas, né? E eu acho que todas essas conversas geram muitos insights. Né? Então, é muito importante que cada um que está participando dê continuidade nessas reflexões, leiam mais sobre o tema, né? Investiguem. Tem uma série de informações aí hoje de fácil acesso para que a gente possa se conectar com o que de fato está acontecendo, né? Então, além de todas as revistas, hoje, não sei se vocês chegaram a ver, saiu essa semana passada essa revista, a Exame, né, que fala aqui como recomeçar, tem uma série de exemplos, inclusive empreendedores, que são histórias altamente inspiradoras, né, assim, como é que eu me mantenho informada em relação ao mercado? A gente tem fontes muito seguras aí de informação, onde a gente pode ir fazendo uma leitura e um entendimento maior de cenário, né? Acho que isso é fundamental, até para que a gente possa ter aquele olhar realista sobre o mercado, né? Assim, o nosso querido Ariano Suassuna que fala, né? Assim, o otimista é um tolo, né? O pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso, né? E assim, para ser um realista esperançoso, a gente precisa estar conectado aí, buscando informações da realidade. Legal. Hugo, você deixa de recado aí para a turma. Eu vou pegar carona com o que a Patrícia falou. Eu acho que é um pouco isso. A gente está vivendo tempos diferentes, né? E que a gente precisa fazer reflexão de todos os pontos, né? Voltar para dentro de fato. Né? Esse movimento todo fez a gente movimentar para dentro, né? Então, que vocês façam boas escolhas, que se mantenham a cabeça bastante saudável neste momento para a gente fazer boas decisões. E espero que essas lives aí tenham ajudado a tomar decisões importantes e contem conosco. Obrigado a todos. André, quero super te agradecer. Que recado você deixa para as pessoas que estão aí assistindo a gente? Eu acho que quando a gente entra num avião, né, e quando o piloto fala que se tiver um problema de descompressão, caem as máscaras e põe primeiro em você, depois de pôr nos outros, eu acho que essa é a mensagem, né? Se você quer ser um líder, cuida de você antes. As pessoas não cuidam delas mesmas e querem liderar outros, né? Então, saúde, tem opções aí de cursos, opções de se reciclar. Esse é o momento de se cuidar, para você cuidar melhor dos seus liderados no futuro. Tem muita coisa acontecendo, o mercado não parou e a gente está disponível aí para poder ajudar quem precisar. Obrigado pelo convite. Muito bom. Obrigado a você, André. Obrigado, André. Chegando ao final da nossa sessão de hoje, eu quero mais uma vez agradecer a participação especial aí do André Freire da ESEC, da Patrícia e do Hugo, que semanalmente compõem aqui o time da LHH para falar sobre mercado, transição, enfim, carreira. E obrigada por todos que mandaram aí suas dúvidas e contribuições pelo chat, que fazem com que essa live fique aí viva e a gente traga aí as dúvidas e inquietações de todos. Semana que vem a gente está de volta, sempre às quartas-feiras, às 10 horas. A gente vai deixar aí agora na tela para vocês a página onde você acessa todos os webinários que a gente já fez, então as gravações, depois a gravação também.
E semana que vem a gente está de volta. Esperamos vocês. Obrigada por tudo. Bom dia. Tá devendo, e a gente está devendo aparecer o Rafa, né? Obrigado, Rafa, A gente tá... uma vez. A gente precisa aparecer aí para a gente também. Semana que vem a gente faz o Rafa abrir a câmera para poder aparecer e ficar conhecido por todos. Isso aí. É isso aí, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada. Bom dia. Obrigada, pessoal. Obrigada, André. Até mais. Obrigado, André.